Olá, então vamos dar continuidade aqui ao nosso EA, nosso Super EA. De acordo com o que nós colocamos aqui que iríamos fazer, nós propomos um break-even, um trailing stop. E hoje nós vamos fazer, na verdade, uma função que seria 3 em 1. Por que 3 em 1? Porque o break-even, ele é basicamente um stop loss. Vamos supor, eu vou colocar aqui uma linha, né? Ele começou, vamos supor que eu fiz a venda aqui e o preço caiu como caiu agora. Então ele vai, o trailing stop, né? Você definiu, por exemplo, que o seu take está aqui embaixo. Se o preço voltar, ele fica negativo. Então o trailing stop ele vai arrastando conforme você definir essa distância. Existem EAs que eu mesmo já coloquei nos meus, que trabalham com break-even e trabalham com trailing stop. Nós vamos criar uma função que, nesse caso, ela vai ser 2 em 1. Por quê? Porque o trailing stop que nós vamos fazer, ele já contempla um break-even. O que é o break-even? Ele entrou aqui, o preço está aqui, né? Então você traz o preço, o teu stop na área de gain. Só que o break-even, ele não movimenta mais o preço, ele traz aqui e deixa o preço trabalhar. Ele pode chegar pertinho aqui do seu take, que o stop gain vai estar aqui em cima. Então não tem sentido a gente ter, isso eu aprendi com o tempo, com a prática. Não tem sentido a gente ter duas funções que são bem parecidas, né? Uma pode até acabar atrapalhando a outra. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o trailing stop servir de break-even. O preço chegou, né, aqui embaixo, a entrada foi aqui em cima, deixa eu marcar ela. A entrada foi aqui em cima. Ele chegou em determinado ponto, ele já aciona o trailing stop, trazendo o meu break para cá. Então, se o preço voltar, eu já tenho uma boa margem de gain aqui, ok? Então, o break-even vai estar complementado dentro do trailing stop. Por isso eu não vou fazer uma aula só de break-even, que isso daí praticamente ninguém usa, né? Se você quer que ele coloque o break e deixe trabalhar, é só você pôr essa distância aqui bem maior. E uma terceira funcionalidade é porque na próxima aula nós já vamos trabalhar com aumentos, né, igual o Fênix faz. Então, vamos supor aqui, né, que eu tenha entrado comprado nessa posição e eu quero que a cada tantos pontos ele faça aumentos. Então ele entrou aqui e vamos supor que ele vai entrar aqui embaixo. Então eu tenho três entradas, três posições. Eu vou calcular o saldo médio já das três, tá? Vamos calcular esse preço médio e vamos já implementar o trailing stop pensando nessas três entradas aqui. Então vamos supor, eu entrei aqui e entrei aqui embaixo e vou entrar aqui embaixo. Meu preço médio já vai estar por aqui, por exemplo. Não sei, de acordo conforme a gente colocar o peso em cada entrada. Então ele já vai estar trabalhando com preço médio aqui. Então o cálculo para o break-even não vai ser mais aqui em cima na entrada principal, vai ser em cima do preço médio. E nós já vamos implementar também, vai ser uma super função que você pode colocar
nós vamos colocar aqui no Super EA, nós sabemos que podemos configurar esse Super EA para ele trabalhar tanto comprado como vendido ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter um preço médio, no caso aqui, de compra, e nós vamos ter um preço médio de vendas. Eu tenho várias ordens compradas e várias ordens vendidas. Eu vou fazer um preço médio das ordens compradas e um preço médio das ordens vendidas. Lógico que ele pode fechar antes através lá do meu gain financeiro, que nós já implementamos. Mas você pode desligar esse gain financeiro e trabalhar somente com preço médio e trading stop. Ok? Então vamos à nossa aula, à nossa codificação. Chamando aqui o nosso IDE. Vamos aqui nos parâmetros. Isso daqui é legal a gente colocar, costuma-se colocar logo após o take e o stop, que estão aqui, né? Então eu tenho aqui usar take, quanto é, usar stop, quanto é. Vou criar um novo group aqui embaixo. Input group. E vou colocar aqui o meu input para ver se a pessoa quer trabalhar com trading, né? Às vezes ela não quer trabalhar com trading. Então, input bool, que é o true ou falso, né? Usar trading. Vamos colocar aqui true como padrão. Porque se a pessoa colocar falso, ele já vai ignorar os próximos dois parâmetros. Então aqui input doble, porque a distância ela vai ser em pontos, ele é só inteiro. Mas vamos colocar doble, porque para facilitar os cálculos do robô. Eu posso colocar inteiro, mas já aconteceu, aí vem a experiência, né? Que eu estou já passando mastigado aí para vocês. Já coloquei int em vários lugares, só que na hora de fazer cálculo, ele ignora as casas decimais e acaba dando errado. Então vamos colocar como doble. Doble, o gatilho, só que lembrando, né? Quando a gente vai usar o trading, o ideal é a gente ter um take maior, take de 50, usar um gatilho de 25, isso não dá certo. Porque a gente já tem um spread, ele vai ficar pegando toda hora e não vai deixar o preço andar. Só voltando aqui para o meu gráfico, então eu preciso deixar ele andar bastante para acionar o trailing, que também vai servir como break-even. Andou um pouquinho, já colocar o trailing, ele vai pegar toda hora, porque é normal o preço ficar fazendo vai e volta o tempo todo. São raras as horas onde ele dá o tiro que ele vai de uma vez. Então, voltando aqui no meu código, eu vou aumentar esse 500, esse 50 para 500. Tá? E o meu stop, eu posso aumentar ou não, mas vou deixar aqui com 200. E posso também trabalhar com o take em falso, né? Aí aqui tanto faz. O importante é se usar o take, curto, não usar o trading stop, ok? Quando a gente usa o take curto, a gente está procurando operações scalper, bem curtas. Para operações swing, aí sim a gente usa um take alto ou não usa o take,
Se você for usar isso daqui em mesa, então você tem que usar o take e tem que usar o stop, certo? Então, eu vou colocar aqui que eu quero o stop. Por quê? Porque o trailing vai mover esse stop. Então, eu tenho que ter um stop. E vou colocar um stop alto aqui, 2000. Né? Porque na próxima versão a gente já vai aprender aumentos. Então, se eu usar também um stop muito curto, vou colocar aqui como padrão, se eu usar um stop muito curto, ele nem vai chegar a fazer aumento, já vai estopar logo de cara. Então, o meu gatilho, eu vou colocar o seguinte: se chegar em 150 pontos, gatilho para ligar, para trazer meu gatilho para puxar meu stop para a área de gain. E um input, vou colocar como doble também, para facilitar, para não ter problemas nos cálculos, né? Que é a distância do preço. E aqui eu vou colocar na metade do caminho. Eu tenho que deixar, mesmo ele sendo maiorzinho, né? Igual aqui, eu tenho que deixar um espaço para o preço trabalhar, senão ele vai pegar toda hora também. Então vamos lá. Vou colocar em 75, mas aí nós vamos testar o que é melhor, né? Então aqui seria a distância que o stop vai ficar do preço. Ok? Então, o que é gatilho? Vou eu de novo aqui. Não, você não. O que é meu gatilho? Ó, chegou em 150 pontos, eu vou pegar o meu stop, que está lá em 2000 pontos, e vou trazer ele para a área de gain. Ok? E aonde que eu quero essa área de gain? Onde que eu quero que ele coloque? Eu quero que ele coloque a 75 pontos, não da minha entrada ou não do meu preço médio, mas 75 pontos aqui do meu preço atual, ok? Eu fazendo assim fica mais fácil de tanto de entender como de codificar. Então eu já tenho esses três aqui. Vou só copiar, colocar aqui e fazer uma colinha para eu lembrar dos nomes que eu coloquei aqui, né? Pronto. Perfeito. Então agora nós vamos criar aqui uma chamada no nosso trading stop. Onde que vai ser a chamada? Nós temos aqui a função init, que é quando inicia. Nós temos a função de init quando finaliza. Nós temos a função onTick, que é quando o preço movimenta. Então eu preciso pôr ela aqui, certo? Depois que eu fechei operações, comprei, vendi, depois disso daqui é que eu tenho que colocar o meu arrastar o meu stop aí, no caso no trading stop, fazendo um preço médio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou nesse if, faz operação. Então, mesmo que não fez operação, depois dessas chaves aqui, a outra chave isso.
Essa chave aqui, no caso, é desse if aqui. Tem que colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que testar se a pessoa quer usar o trailing. Usar. Deixa eu compilar. E se ele não está trazendo é porque alguma coisa está errada. Vou ver se eu escrevi alguma coisa errada lá. Escrevi. Input com M. Compilo. Passou. Ótimo. Eu quero voltar na última posição que eu estava. Então eu vou só clicar nessa última setinha aqui. Tá? Então, if, novamente, é usar trailing. Está aqui embaixo. Então, se eu quero usar o trailing, então eu vou chamar a minha função de trailing stop, certo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que calcular aquilo que eu falei, que eu já vou fazer 3 em 1. Então, eu não vou trabalhar com o preço de entrada. Eu vou trabalhar com o preço médio. Então, eu vou fazer uma modificação nesse calcula posições. Eu vou chamar aqui novamente o calcula posições. Por quê? Porque eu posso ter entrado com uma nova venda aqui, eu posso ter entrado com uma nova compra, ou eu posso ter fechado posições. Então, eu tenho que refazer esses cálculos, certo? Então, vou mandar calcular as posições novamente para eu saber quantas tem compradas, quantas tem vendidas. E eu vou fazer uma nova implementação aqui, que eu quero aproveitar. Quanto mais a gente aproveitar o que já tem, melhor, para que o robô não faça a mesma coisa 2, 3 vezes. Nisso eu ganho performance. E como que eu vou calcular, né, esse preço médio aqui? Eu vou vir aqui onde eu estou definindo posições vendidas e posições compradas. Eu vou criar mais duas variáveis que é para calcular o preço médio, né? Então eu tenho uma entrada aqui, vamos supor que já estou com essa outra entrada aqui. Então aqui eu estou com esse preço médio aqui eu estou com esse preço de entrada, aqui eu estou com outro preço de entrada, aqui eu estou com outro preço de entrada. E em cada um eu entrei com lotes diferentes. Então eu preciso calcular esse preço médio aqui. Como que nós fazemos isso? Primeiro, definir o preço médio, variável onde eu vou jogar esse preço médio. Eu vou chamar de average. Average é em inglês, né? Average by price. Ou vamos manter tudo em português. Só preciso lembrar do nome das variáveis, mas eu ponho aqui na minha colinha. Preço médio de compra. Eu vou definir inicialmente com 0. E vou criar aqui meu preço médio de venda. Certo? Então eu já tenho as duas variáveis criadas. Vou jogar só aqui para minha colinha, só para não esquecer o nome delas. Tá em outro monitor a minha cola, mas é um bloco de notas que eu estou só copiando aqui para eu olho aqui no monitor o nome dessas variáveis, tá? Então, criei as variáveis, vou voltar lá onde eu estava, calcula posições. Aqui eu vou zerar, né? Então aqui preço médio de compra, 0.
preço médio de venda 0. E agora, aqui dentro, eu vou fazer esse cálculo. O que eu estou fazendo aqui? Lembre-se, aqui eu estou... vou só colocar aqui para não esquecer. Estou zerando as variáveis de preço médio para calcular. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, antes disso ainda, aqui eu estou no loop, pegando todas as posições, estou pegando o tique, estou pegando o símbolo, estou pegando o número mágico, porque se for o mesmo símbolo e o mesmo número mágico, abrir chaves, né? E tudo que está, se ele for do mesmo símbolo, do mesmo número mágico, ou seja, é desse robô aqui, eu estou calculando as compradas e as vendidas. Eu já estou com chaves aqui e estou com chaves aqui. Então, se for o mesmo símbolo, eu estou fazendo isso daqui várias vezes por todas as posições, né? Quando for compra, somo 1 na compra. Caso contrário, é venda, somo 1 na venda. Só que eu não vou usar somente agora posições compradas e posições vendidas. Eu vou ter que fazer mais coisas aqui dentro. Então eu vou abrir chaves aqui. Vou fechar aqui. Por quê? Porque eu vou ter mais que uma instrução para quando for comprado. Da mesma forma aqui no else, como aqui era um só, eu não precisava abrir e fechar chaves. Mas como eu vou colocar mais comando aqui dentro, eu preciso abrir e fechar as chaves. Ok? Beleza. Então, como que eu vou calcular? Primeiro, eu preciso de duas informações. Eu preciso saber o preço de entrada, né? Então, aqui, eu preciso saber qual foi o preço de entrada e preciso saber qual que é o volume. Então, eu vou criar duas variáveis aqui dentro. Por que eu vou criar aqui dentro? Porque eu só vou usá-las aqui dentro desse loop, né? Preciso criar aqui. Vamos economizar processamento. Eu só vou utilizá-las se for o mesmo símbolo e o mesmo número mágico. Então, eu vou criar dentro dessas chaves aqui. Ok? Então, eu vou criar uma variável chamada posição lote. Tá? E o que vai ser o meu posição lote? Eu vou ter que pegar do MetaTrader qual que é o lote que foi usado. Como que eu faço isso? Position get double, uma funçãozinha aqui, ó, do MetaTrader. E o que eu quero pegar? Preço corrente, preço de abertura, profit. Não, eu quero volume. O meu lote está no position volume. Tá? Então, agora, essa variável que eu criei aqui dentro, eu só vou usar aqui dentro para fazer aquele cálculo. Eu tenho criado aqui dentro e agora eu tenho dentro dessa variável qual que é o volume. Além do volume, eu preciso do preço de entrada. E isso daqui é indiferente se for comprado ou se for vendida. Então, dobre. Eu vou criar a variável posição entrada, preço entrada. Para ficar bem claro. Vou usar a mesma função passando outro parâmetro para ela. Position, estou perguntando aqui, usando uma função do MetaTrader, perguntando para o MetaTrader qual que é o valor, o preço de entrada. Position get double. E agora eu vou usar qual parâmetro? Position price open. Então, feito isso, né, eu vou poder agora calcular
o meu preço médio de compra e meu preço médio de venda. Então, o meu preço médio, aqui ele só vai entrar se foi comprada, né? Somei um na compra. Então, aquele meu preço médio de compra, eu vou pegar o que ele já tem. Na primeira vez, eu zerei. Então, aqui é zero. Mas na segunda, eu tenho que somar o que eu já calculei da posição 1. Na terceira posição, eu tenho que calcular o preço de entrada, né? E somar com o preço de entrada da segunda posição e da primeira posição. Então aqui eu vou fazer o quê? Mais igual. Que aí ele acumula, quando eu faço mais igual, ele está acumulando nessa variável. E o que, que eu vou jogar aqui? Eu vou colocar entre parênteses, vou colocar o ponto e vírgula no final, né, para dizer que isso daqui é um comando, e vou multiplicar posição, lote, vezes o preço, posição, preço de entrada. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora nas vendidas, ok? Eu tenho aqui preço, na verdade ainda não é um preço médio aqui, né? Aqui é um preço acumulado. Então vamos fazer o seguinte, vou voltar só para ficar mais claro. Daria para fazer assim também, tá? Mas para ficar bem claro mesmo para vocês, eu vou criar duas variáveis aqui, que é o preço acumulado de compra, e vou iniciar ele com zero, e vou criar outra variável, que é o preço acumulado de venda. Tudo isso aqui são variáveis que só vão funcionar aqui dentro desse calcula posições, certo? Então eu vou jogar nesse preço acumulado de compra, eu vou jogar o quê? O lote vezes o preço de entrada. Tá? E agora, não vou chamar de preço, não, vou chamar de acumulado só, tá? Acumulado. Estou fazendo ao vivo é assim mesmo. O importante é vocês entenderem. Então, aqui, o acumulado de venda é a mesma fórmula. Eu só estou separando em variáveis diferentes. Quando for compra, eu acumulo no acumulado de compra, e quando for venda, eu acumulo no acumulado de venda. Então, mais igual, posição lote, vezes posição preço entrada. Só que veja bem, ok. Então, ele está acumulando na compra todos os lotes que eu usei vezes o preço de entrada. Mas isso não me dá o preço médio. Isso eu tenho um valor total, né? E eu tenho no acumulado venda, eu tenho o lote vezes o preço de entrada, toda vez que for venda, mas eu também não tenho preço médio, eu tenho o acumulado. Eu tenho só o acumulado, certo? Agora, eu tenho que fazer o seguinte, vou criar mais duas variáveis aqui, que é a quantidade. Veja bem que não é quantidade de posições compradas e quantidade de posições vendidas, que isso eu já tenho. É quantidade acumulada de lote. Quantidade acumulada. E vou pôr a palavra lote, que é para todo mundo entender bem. Quando a gente coloca umas variáveis grandes, mas bem definidas, eu não preciso ficar fazendo muitos comentários, porque só você ler o nome da variável, a gente já sabe o que é, né? Então, quantidade acumulada
Aqui eu vou colocar venda igual a 0. E no de cima eu vou colocar compra. Vou pôr como comentário que é o lote acumulado de compra e o lote acumulado de venda. Certo? Então, nós temos aqui o acumulado de compra, que é o valor que nós acumulamos aqui. Nós temos o acumulado de venda, que é o valor das posições, o lote vezes o preço de venda que eu joguei nessa variável. E agora eu tenho que jogar nessa variável aqui, quantidade acumulada compra. O que eu vou colocar? Mais igual, vou acumular nessa variável o meu posição lote. Tá? Que é para quê? Para poder fazer o preço médio. Então, vocês já vão entender agora aqui. Ó. Quantidade acumulada venda mais igual a posição lote. Então, aqui eu tenho o valor multiplicado pelo lote de todas as posições vendidas. Aqui eu tenho o valor acumulado de todas as posições compradas vezes o lote. Para eu puxar qual que é a média, eu tenho que saber porque eu estou só somando aqui, né? Para eu saber qual que é a média, eu tenho que saber qual o total de lote que eu comprei e o total de lote que eu vendi. Então, depois aqui que acabou tudo isso daqui, né, que eu rodei aqui as posições e tudo mais, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia, já vou explicar, vocês vão entender, fazer isso aqui. Ó, o meu preço médio de compra é igual ao quê? Ao meu valor acumulado de compra. Então, acumulado compra dividido pelos lotes de compra. Ok? Então, quantidade acumulada de compra. E o meu preço médio de venda, que isso aqui são variáveis globais que eu defini lá em cima, e isso eu vou usar para poder trabalhar com o meu trailing stop, ele é o meu acumulado de venda dividido pela minha quantidade acumulada de venda. Então aqui eu já tenho o meu acumulado. Perfeito. Só que isso aqui, por experiência, já vai dar um erro. Qual que é o erro? Eu mandei calcular posições. Não fez entrada nenhuma. Certo? Então está tudo zerado aqui. Ele não fez esse loop. Porque eu não tenho posição acumulada nenhuma. Quanto que vai ter aqui no quantidade acumulada de compra? 0. Vocês sabem que qualquer valor dividido por 0 é o que? É infinito, né? Isso dá erro em qualquer programa, tá? Então eu tenho que verificar se isso daqui é maior que 0. Então, se a quantidade acumulada de compra for maior que 0, aí sim eu vou calcular esse preço médio de compra. E se embaixo, se a quantidade acumulada de venda for maior que 0, aí sim eu vou calcular o preço médio de venda. Então eu só vou ter preço médio de venda se eu tenho posições vendidas. Eu só vou ter preço médio de compra se eu tiver lotes comprados, certo?
Rogério, mas se ele não passar aqui, ele não calcula nada? Eu já zerei ele aqui em cima. Então ele já vem zerado. Ok? Então aqui eu faço o cálculo dos preços médios, tá? Que vai ser igual ao valor total acumulado, valor total das entradas multiplicado, vou colocar um vezes, né? O valor total das entradas vezes a quantidade total comprada de cada posição, né? Dividido aqui pela minha quantidade acumulada. Quantidade comprada, valor das entradas, valor da entrada, ok? Então, com isso, vamos numa planilha. Deixa eu ver se eu mostrando uma planilha aparece aqui para vocês. Excel. Apareceu, né? Vamos mostrar aqui numa planilha para ficar bem claro o que nós construímos aqui, ok? E tendo como base aqui esses preços aqui. Então vamos supor que aqui em 2006,43 foi a minha primeira posição. 43, é isso, né? Será que não importa muito? Esse daqui é a posição 1. Esse aqui é a posição 1, 2, 3. Ok? Aqui eu tenho o preço de entrada. Então vamos pegar todos os preços de entrada. Isso aqui é só para exemplificar para vocês, para ficar bem claro como que eu calculo isso. Então aqui 2004,69. Acho que eu fiz coisa errada. 2006,43. 2006,46, né? Nossa, hoje eu não estou 43. Eu estou errando um pouquinho. A segunda entrada. 2004,69. Né? Isso daqui foram posições compradas. E o último, 2003,22. Como minha memória está ruim. Tá certo. Tá. Vamos supor que nessa primeira entrada aqui, eu entrei com 1. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo colocar texto. Não vou conseguir, mas vocês vão entender. Aqui, para ficar fácil, eu entrei com lote 1. Aqui, para ficar fácil, eu entrei com lote 2, eu dobrei. E aqui, para ficar fácil, eu entrei com lote 4. Ok? Eu fui dobrando. Então, na primeira, eu entrei com lote 1. Poderia ter casas decimais aqui, mas só para ficar fácil. Aqui eu entrei com 2, aqui eu entrei com
3 não, entrei com 4. Ok? Então, esse aqui é o meu lote. Que eu joguei aonde? Aqui, ó. Posição lote. É esse cara aqui. Preço de entrada é esse cara aqui. Então, acumulado compra. O que eu estou fazendo? Acumulado. Vou colocar o mesmo nome só para vocês entenderem bem. Acumulado compra. Eu calculo. E como que eu calculo? Vou fazer a mesma fórmula. Isso aqui é igual a posição lote, que é esse daqui, vezes o preço de entrada. Ó. Lote vezes a entrada. Eu não vou dar duplo clique aqui, senão some aqui. Enter. Então, ó, o acumulado de compra aqui é o 2.643, porque o lote é 1. Aqui eu vou fazer o mesmo cálculo, né? Eu posso só arrastar aqui para ganhar tempo. Vocês vão entender, né? Então, esse aqui é o acumulado compra da segunda posição, que é 2.469 vezes 2. Eu tenho um acumulado compra aqui de 4.009, certo? Que eu estou somando aqui. E aqui eu tenho um acumulado compra, que é o 2003.22 vezes 4. Ok? E para eu poder fazer o cálculo de média, eu fui somando a quantidade acumulada compra, certo? Então, onde que eu vou ter? É a soma de 1 mais 2 mais 4. Então, esse aqui é igual a esse, mais esse, mais esse. Esse 7 aqui, quem que é? É a quantidade acumulada compra. Ok? E quantidade e o acumulado compra, ele é a soma desses caras aqui. Que é igual a esse, mais esse, mais esse. Como eu já fui somando ao mesmo tempo, então o meu acumulado compra, aqui eu faço a multiplicação, essa célula aqui. Mas eu estou jogando no acumulado compra. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui em dólar. Então eu tenho 7 lotes no total e eu comprei 14.028,69. Ok? Então aqui eu comprei esse tanto. Aqui eu comprei esse tanto, aqui eu comprei esse tanto. O preço de compra, digamos assim, era 2006, 2004 e 2003. Então agora eu tenho o total e tenho aqui. Qual que é o meu preço médio? Caso aqui da compra. Se a quantidade aqui for maior que zero, é 7. Ó, quantidade acumulada de compra é maior que zero? É 7. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Eu estou pegando o acumulado compra, que é esse total aqui, porque eu fui somando, né, todos. É esse total aqui, dividido por 7. Tá? Então, eu tenho o preço médio em 2004, 10. Quanto que daria isso daqui aqui? Vou jogar uma barrinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dela. O MetaTrader é tão chato para isso. Eu não consigo mudar. Vou só arrastar, tá? 2004, 10. 2004. Opa. Aqui.
Olha para onde eu já joguei meu preço médio aqui embaixo. Por quê? Porque o peso maior estava nesse. Né? Então, para ficar muito simples, vai. Eu comprei uma banana a 2006. Eu comprei duas bananas a 2004. Eu comprei 4 bananas a 2003. No total, eu estou com 7 bananas. E o total que eu gastei foi 14 mil. Qual é o preço médio das bananas? 2004, 10. Tá? Então, estou tentando ser o mais didático possível. É dessa forma que nós estamos calculando aqui o preço médio de compra e o preço médio de venda. Certo? Então, vou voltar lá na minha função OnTick. Lá embaixo, depois que eu já fiz tudo que tinha que fazer, usar trailing stop. Então, vou calcular as posições aqui novamente. Tá? Então, agora eu já tenho o preço médio. Ok? Então, agora, com base no preço médio, nós vamos chamar uma função que nós vamos criar agora, desculpem, que é a função vamos chamar de quê? De aplicar trailing. Vamos chamar de recalcula, take e stop. Ok? Perfeito. Aqui, vejam bem, eu estou aqui em cima. Eu estou verificando se usa take e se usa o stop, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, para não entrar em conflito, porque senão ele vai entrar aqui, ele vai colocar o take e o stop em cada posição. Foi essa função aqui, ó, que nós fizemos nas últimas aulas. Então vamos fazer o seguinte, vamos modificar essa funçãozinha aqui e colocá-la mais para baixo. Porque, justamente para a gente não ter que ficar fazendo toda vez. Então, vamos fazer isso. E eu testo aqui dentro, porque se eu colocar aqui dentro, eu vou sempre chamar esse acerta. Tá, vamos fazer o seguinte. Se usa trailing ou usar take ou usar stop. Estou fazendo isso, por quê, pessoal? Porque aqui ele está colocando um take e um stop para cada posição. E nós temos que modificar agora para ele, mesmo que a pessoa não for usar o trailing stop. Se ela quiser usar só o take e o stop. Então ele tem que calcular essas posições, porque eu posso ter mais que uma posição. E eu tenho que colocar um take novo nesse preço médio aqui que foi calculado, nesse preço médio que foi aqui 2004-10. Então, se eu não usar, mesmo que eu não use o trading, por isso que eu falei que são várias coisas numa só. Esse aqui é o meu preço médio,
Se eu for usar take, eu tenho que, meu take ele também vai para baixo. Eu não quero um take para cada posição e um stop para cada posição. Eu vou fazer um do preço médio, mesmo que não use trailing stop. Então, mesmo que usar trailing stop, ou se usar take, ou se usar stop, eu tenho que fazer essa rotina. E dentro dessa rotina é que eu vou verificar se ela se eu vou usar o trailing ou não, tá? Então, na verdade aqui, ó, ao invés de recalcula take stop, vou colocar aqui, ó, acerta take stop. E eu tiro isso daqui. Tá? Eu posso, esse if aqui, ele é até bacana, porque se eu não tiver nada, eu já nem mando calcular nada. Então eu vou mover esse if para cá. Vou marcar aqui, aperto o tab. Coloquei a última chave. Me desculpe, é um pouquinho complexo, mas programação, conforme a gente vai ampliando, ela vai ficando complexa mesmo. E eu vou tirar ela aqui de cima, totalmente. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos ver se tem algum erro aqui. Não. Ótimo. Então agora eu preciso pegar esse acerta take stop. Deixa eu só marcar isso daqui para eu lembrar depois, tá? Minha colinha. Vou mexer agora no acerta take stop para, ao invés de mexer com o preço de entrada, que eu já estava calculando e colocando, eu vou agora usar o que? O preço médio. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos recapitular. Eu pego o número de posições e faço um loop dentro dela. Até aí tudo normal. Para saber se é uma posição do robô. Então, se ele é uma posição do robô, ele vai fazer tudo isso daqui. Aqui eu estou pegando o preço de entrada, estou pegando qual que é o take da posição, qual que é o stop. Isso aqui eu tenho que continuar pegando, isso aqui eu tenho que continuar pegando. Só que agora o meu preço de entrada não vai ser mais o preço de entrada daquela posição. Vai ser o que? O preço médio, independente de trailing stop. Trailing stop nós vamos fazer depois. Então, preço de entrada pela variável, preço médio de compra. Mas isso se foi compra. Então, vou só declarar ela aqui. Vou só declarar ela aqui. Só que eu tenho que trabalhar separado agora, né? Então, se for posição de compra, é preço médio de compra. Se for posição de venda, é preço médio de venda. Então, se for compra aqui, eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz ali, ó. Preço entrada é igual ao preço médio de compra. Perfeito? Vou só declarar ela aqui. Pronto. E aí já serve tanto para cá como para cá. E se for venda, meu preço médio, meu preço de entrada vai ser igual ao preço médio, porque eu não vou usar mais o preço daquela entrada. Preço médio de venda. Certo? Certo. Então aqui eu estou calculando o novo take, o preço de entrada, estou calculando o novo take, que é estou pegando esse preço calculado aqui, normalizando, ou seja, normalizando o valor do take pelo número de dígitos. Tudo isso nós já vimos
na aula de take de stop. Tá? Aqui eu calculo preço de entrada mais o take. E aqui eu normalizo. E aqui eu calculo o novo preço de stop, que é a entrada, menos o stop vezes os pontos. Ok? Aqui eu estou normalizando para ser preço do MetaTrader. Ok? Então eu tenho agora o preço de entrada, que é pelo médio e não mais pelo de entrada. Não mais pelo de entrada. Tenho os novos takes e os novos stops, baseados no quê? No preço médio se for venda e no preço médio de compra se for compra. Então, se não é para usar take, new take 0. Perfeito. Continua assim. Se não é para usar stop, new stop igual a 0, não. Porque a gente pode estar querendo usar o trailing stop. Então, eu só vou jogar new stop igual a 0 se e somente se. Se não for usar o stop e não for usar, vou pegar na minha cola aqui, usar trailing. Tá? Então, o novo stop, ele só vai ser 0, né, se eu não estiver usando nem stop nem trailing. E o take, se não quero usar o take, ele é 0. Perfeito? Então, aqui eu comparo se o preço do take é diferente do novo take calculado, ou se o preço do stop ele for diferente do novo stop, e faço a modificação. Ok. Então, aqui eu já estou calculando um preço médio e reposicionando os takes e os stops com base no que foi informado, né? E já estou com isso. Falta implementar o quê? O cálculo agora do trailing, que é isso daqui agora. O que eu vou fazer? Vou mexer aqui nesse cálculo do stop. Então, se não for usar o 0, agora é o seguinte, se eu for usar o trailing stop, o cálculo aqui desse new stop, ele é um pouquinho diferente. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, se usar o trailing stop, aliás, se não for para usar o trailing stop, o new stop é a forma que estava antes. Tá? Já com seus comentários. Caso contrário, essa parte aqui que é a normalização, aqui é o cálculo, né? Essa parte de normalização continua igual. Então, o new stop, ele é igual aqui. Lembra que eu falei que nós íamos mover o nosso stop N pontos a partir do preço atual. Então, eu tenho que ter aqui o meu preço atual. Só colocar aqui. Doble. Preço atual é igual position get double price current. Pego o preço atual. Então, o new stop vai ser igual
ao preço atual. Bom, se ele é compra, então o preço atual ele tem que ficar, o stop ele tem que ficar abaixo, né? Então preço atual menos o que? A distância do preço vezes point. Que a distância do preço ela é em pontos, né? Então, eu vou pegar o meu preço atual e vou subtrair da minha distância que eu quero em pontos do preço atual multiplicado por point, né? Porque você tem pontos e você tem a distância em preço. Isso aqui é para eu pegar a distância em preço. Calcula o stop com base no preço atual menos a distância em pontos, certo? E aqui é a mesma coisa, só que invertido. Então, se eu não estiver usar trading, que aqui é a venda, né? Então, new stop é igual ao preço de entrada mais o stop loss em pontos, para poder chegar no preço. Agora, se eu estou usando o trailing stop, se o trailing stop estiver ativo, o new stop é igual ao preço de entrada né? Preço de entrada não, perdão, preço atual. Só que aqui, ao invés de ser menos, é mais. Por quê? Porque é venda, né? Então, venda, o meu stop tem que ficar acima do preço. Mais a distância distância do preço vezes point. Então, aqui eu posso tirar essas chaves que eu acho que vocês já entenderam, ou posso deixar também. Então, se não é para usar trailing, né, o new stop é baseado no preço de entrada, que na verdade agora é preço médio. Tá? Eu posso renomear isso aqui. Inclusive, vamos renomear para ficar mais simples, tá? Vem aqui, preço de entrada, dou duplo clique, marquei. Agora vem aqui, ó, pesquisa, substituir. Ao invés de preço de entrada, eu vou colocar preço médio. Só estou renomeando, tá? Ó, substituir, ele já substituiu um, ele já foi para o outro. Clico em substituir, 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 substituir. Pronto. Tem um outro preço de entrada, mas é lá em cima, não tem nada a ver. Esse eu não mexo. Então, ao invés de preço de entrada, eu já substituí para preço médio. Tá? Só tem mais um detalhe aqui. Vamos ver se vocês captaram bem. Se não é para usar trading, o meu novo stop é o preço médio menos o stop. Se é para usar trading, o meu novo stop é igual ao preço atual e não ao preço médio menos a distância do preço. Então aqui é menos, só que eu não uso mais o stop loss, eu uso distância do preço.
E aqui, quando é venda, se não é para usar o trailing, o novo stop é o preço médio mais o stop loss. Se é para usar trailing stop, eu não uso mais o preço médio, vou usar o preço atual, que é para verificar andando, certo? Só que eu só quero que o trailing aqui. Estou fazendo ao vivo aqui com vocês para vocês irem entendendo o raciocínio, tá? Sei que pode ser meio confuso, mas é para entender raciocínio. Se eu entrei aqui, ok? O preço subiu como está subindo. Se eu uso só o stop, então meu stop está aqui embaixo. Se eu uso trailing, o meu stop vai andando conforme o preço vai andando na distância. Só que eu só posso subir. O preço agora está caindo, igual está caindo agora aqui, ó. Eu não posso fazer o preço voltar. Se o código estiver do jeito que está agora, o preço vai e volta, ele não é fixo. No caso do stop, ele é fixo porque eu estou usando, quando eu não uso o trading ali, dá certo, porque eu estou me baseando no preço médio, tá? Então, quando for aqui usar o trailing, eu tenho que fazer o seguinte. Por isso que eu vou ter que usar o chaves novamente, me perdoem. Então, ponho chaves aqui, porque vai ter mais código aqui dentro. Aqui chave também, porque vai ter código aqui dentro. Então, aqui ó, eu calculei o novo stop. Aqui eu também calculei o novo stop. Só que eu não posso deixar ele voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um if. Tá? Aqui eu já pego o preço do stop atual, que o próprio MetaTrader está me dando. Então, veja bem, se o new stop, quando é compra, aproveitar aqui que está andando, quando é compra, o trading só sobe, não pode descer. Então vamos lá no nosso código. Aqui é compra. Né? Se o new stop, se ele for maior que o meu preço stop, que é o stop atual, eu não faço nada. Não, se ele for maior, eu não faço nada. Se ele for menor, eu não quero que ele mude, ele fique onde ele já está. Então, se ele for menor ou igual, eu quero que o meu novo stop seja igual ao preço stop, que é o preço de stop atual. Ok? A mesma coisa aqui agora na venda, só que ao contrário, if new stop, se ele for maior ou igual ao preço stop, então new stop ele vai ser igual ao preço do stop. O stop na compra só pode subir. Então, se ele for menor, eu não vou deixar ele subir. Ele vai ser igual ao que já está. E na venda, o stop na venda
só pode descer. Que é para ele não ficar andando junto com o preço. Então, se o preço descer, ele desce. Se o preço ficar igual ou subir, ele fica sempre lá. Tá ok? Então, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Vamos compilar. Perfeito. Passou. Então, ele sempre vai estar executando aqui a certa take, né? Aí, se ele for diferente, ou se for diferente aqui, ele vai executar. Perfeito. Só rever aqui. Certa take stop. Então, se for para usar trailing, ou usar take, ou usar stop, ele sempre vai estar calculando as posições para poder calcular o preço médio e vai estar acertando esse take e stop. Aqui, eu pego todas as posições, verifico se é o símbolo, executo tudo isso daqui. Se for compra, eu calculo o novo take, né? Se não for para usar o trailing, é em cima do preço médio. E só deixo o preço, o stop subir, né? Se for trailing. A mesma coisa na venda. Agora o preço médio é o preço médio de venda. Calculo o take, tá aqui. Se não for trailing, eu calculo o stop pelo preço médio e o stop loss em pontos. Caso contrário, ele vai ser a distância do preço. E o preço, o stop na venda, só pode descer. Perfeito, perfeito. Mais uma coisa. Bom, vou mudar aqui, ó, preço stop, pesquisa, substituir preço stop atual. Só para ficar mais simples, entendível. Preço stop atual, preço stop atual, preço stop atual, preço stop atual, preço stop atual. Perfeito. Só para ficar mais claro. Outra coisa, não é porque está ligado o trading que ele vai fazer isso aqui. Eu tenho o gatilho para ele fazer isso daqui. Certo? Então, se ele não for para usar o trailing, é isso daqui. Ou nós vamos ter que calcular quanto que esse preço ele andou. Tá? Então, que é para ver se é maior que o gatilho. Quanto andou é menor que o gatilho. Esse quanto andou nós vamos calcular agora. E aqui é a mesma coisa. Enquanto não chegar no gatilho, quanto andou, ele tem que ser menor que o gatilho. Perfeito. Então, nós vamos colocar aqui o quanto andou. Ele é em pontos. Vou calcular aqui porque ele é um para compra e outro para venda. Então, como que eu calculo o quanto andou? Eu tenho o preço médio e eu tenho o preço atual. Então, o quanto andou é igual. Se é posição comprada, eu só vou usar o trailing se ele for positivo.
Então, o meu preço atual menos meu preço médio. Só que aqui eu tenho em valor. Eu tenho que pegar isso daqui e dividir por point. Então, aqui, cálculo de quanto andou em pontos. A mesma coisa agora aqui na venda. Só que agora, como é venda, é o contrário. Quanto andou vai ser igual. Porque o que você tem que fazer o maior menos o menor, né? Se ele está positivo, o meu preço atual ele é menor que o meu preço médio. Então, meu preço médio sendo maior, então meu preço médio menos o meu preço atual. Tudo isso daqui eu divido por point para eu saber quanto andou não em preço, mas em pontos. Calcula quanto andou em pontos. Então agora sim, aqui está certo, só mais uma coisinha. Se o preço médio for maior que o preço atual, perfeito, eu tenho um valor positivo. Quanto ele andou positivo para frente, está em gain. A mesma coisa aqui. Só que se for o contrário, se o meu preço atual for maior que o meu preço médio, quer dizer que eu estou negativo. Tá? Então, se der um número negativo, com certeza ele vai ser menor do que o gatilho, ele vai entrar. Então, eu tenho que testar também se o meu quanto andou é maior que zero. Tem que testar aqui se o quanto andou é maior que zero. Tá? Só que presta atenção. Eu estou aqui. Se não for para usar trailing ou quanto andou, eu posso fazer o seguinte. Aqui seria um E para usar isso aqui. Aí eu teria que fazer aqui, ó, entre parênteses, entre parênteses. Por quê? É quanto andou menor que gatilho e quanto andou for maior que zero. Tá? Ou eu posso fazer isso aqui para simplificar. Ou o quanto andou for menor que zero. Menor ou igual a zero. Por quê? Porque se ele for negativo, quer dizer que eu estou negativo, não é para usar trailing. E se o quanto andou tiver menor que o gatilho e ele for positivo, aí sim que é para entrar. Então aqui é a mesma coisa. If não usar trailing ou quanto andou menor que gatilho ou quanto andou menor ou igual a zero. Aí ele faz baseado com preço médio e stop. Caso contrário, ele estiver positivo, quando andou, está positivo, está no lucro, está maior que o gatilho, aí ele começa a fazer o trailing. Tá ok? Agora finalizamos. Opa! Onde eu errei? Ah, eu tinha usado parênteses, depois esqueci de tirar. Agora sim. Você vê que deu um monte de erro, é um parênteses, né? Então, às vezes, por isso você precisa já estar um pouco acostumado com a programação, e a programação ela é uma prática, tá? Porque às vezes
Não adianta você me mandar ali, ó, ó, Rogério, deu erro nessa linha, eu não estou achando erro nessa linha. Às vezes o erro não está nessa linha. Vamos repetir, ó. Vou colocar um parênteses aqui, tá? Compilo. Aqui, quanto erro ele deu? É que se eu for no primeiro erro, geral, ele me trouxe na linha correta. Mas poderia ser alguma outra coisa aqui. Por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula. Eu acho que ele não vai dar erro nesse ponto e vírgula. Olha lá. Aí vocês me mandam esse if aqui. Ah, tá dando erro, ponto e vírgula. Erro de if aqui. Mas o erro não está aqui. Então, qual que é esse ele está falando aqui? Né? Uma semicoluna é aguardada. Mas é porque ele acha que esse comando aqui não acabou. Por isso a gente precisa pôr o ponto e vírgula aqui para dizer, ó, esse comando aqui acabou e agora é outro. Aí assim não vai dar o erro. Tá ok? Então agora, ó, você já tem uma função aqui, a certa take, que vai funcionar em qualquer programa. Essa função aqui vocês podem copiar e colar, né, usando as mesmas variáveis, mesmo que você não tenha trailing. Se você não quer que o seu usuário use o trailing, você pode vir aqui, só tirar esse input daqui. Eu muitas vezes faço isso. Se alguma função que eu não quero que o usuário use naquele EA, naquele robô, eu tiro o input. Deixo só a variável. E aí eu ponho lógico falso, né? Se eu não quero que use. Ou se eu quero forçar que sempre use, eu deixo true, mas eu tiro os inputs para o usuário não conseguir modificar. Mas o que eu quero dizer é, esse função de trailing, que é um break-even também, e que já faz o cálculo de preço médio, acertando take e stop, mesmo que você não use, ó, já está a função prontinha aqui para você. Você só precisa do acerta take stop, do cálculo novo, né? Do calcula posições novo também, que nós modificamos. Essas duas funções você pode colocar em qualquer programa que você já tem um trading stop, um cálculo de preço médio, um acerto de take e de stop. Agora ficou mais fácil. Na próxima aula nós vamos tratar os aumentos. E como a gente já tem isso daqui pronto, vai ficar muito mais fácil sem a gente precisar modificar. Sei que ficou comprida essa aula, ficou um pouco complexa. Fiz ao vivo aqui, sem copiar outros códigos nem nada, mas é uma função bem funcional. Até a próxima.